que é tomar o seu lugar no sistema? É você deixar de ocupar o lugar de outras pessoas, né? O que é fonte de muito sofrimento? É você estar no lugar equivocado, você está no lugar da sua mãe, está no lugar do seu pai, você faz as funções da sua mãe, faz as funções do seu pai, e isso pesa demais para você. Às vezes você é filho, né? Está no lugar de pai, mas é pai, está no lugar de filho. Você é esposa, está no lugar de mãe do marido. Enfim, tudo trocado, né? Não dá muito certo. Olá, tamo junto, galera. Essa minha esposa é especialista demais nesse assunto, tá louco? Eu sou suspeito para falar, né? Mas o lance é, se você está no lugar errado, como que eu vou pro lugar certo? Então a primeira dica que eu dou, já que ontem a Ju estava falando sobre mães, né? Ontem não, esses dias todos, né? Tava falando sobre, por exemplo, mães que faz a caveira do pai para os filhos. Você é mãe? Você já fez isso? Você já disse pro seu filho que seu pai não presta? Que o pai dele não presta? Já fez isso? Porque é muito comum, gente. Isso aí é cultural, né? Já fizeram isso com você? Sua mãe já disse que seu pai não presta? Não sei, fiquei sem a live da Ju, no começo é impactante. Mas depois a gente vê o caminho na frente, parece que tudo abre, é isso aí. Então, você já fez isso ou já fizeram com você? Já falaram mal do seu pai e essa pessoa foi a sua mãe? Ou você é mãe e já falou mal do pai dos seus filhos para os seus filhos? Quando você faz isso, você quebra o negócio dentro da pessoa, né? Quebra. Porque eu sou o café com leite, que é meu pai e é minha mãe. Aí quando isso está quebrado dentro de mim, eu fico quebrado. Só que aí eu tenho que escolher um lado. E aí normalmente a gente escolhe o lado da mãe, porque é cultural, né? Cultural que a gente escolhe o lado da mãe. Não, filha tem 1 ano. Beleza. Que bom que não fez ainda. Eliette. Que bom que não fez e tem a oportunidade de não fazer nunca. Ótimo, né? Mas o lance é como que eu posso viver a minha vida e não viver a vida dos meus pais? Como que eu posso descolar da minha mãe sem culpa e viver a minha vida? Esse é o lance, né? Por quê? Porque quando eu estou colado na mãe, eu vivo a minha vida em função da mãe ou do pai, que tem que fazer as vontades deles, as necessidades deles, você é responsável pela felicidade deles, você se sente dessa forma, então você não deslancha na vida. Por quê? Porque você já veio ao mundo com uma mochila, né? Com um caminhão de tranqueira nas costas para levar, e não dá para ser feliz, né? Por quê? Porque primeiro, antes de você viver a sua vida, você tem que resolver os problemas do seu pai, da sua mãe, de parentes, de um monte de coisa que veio antes de você nascer. Você acha que você vai conseguir ter tração para viver a vida? Aliás, isso é uma distração. É né? Diz é tirar, esse sufixo, né? Tirar. Tração, tirar tração. O que é tração? É força. Então, quando você dá atenção demais para os problemas dos pais ou das gerações anteriores, você tem uma distração, ou seja, tira a sua tração de vida. Você não vai para a vida com força. Você não deslancha, não anda para frente. Mais alguém além da Sandra, que é assim, que está assim nesse momento? Note, gente, eu não estou dizendo que não é para você fazer coisas pelos seus pais. Você cumprir suas responsabilidades e honrar seus pais. Aliás, ao contrário disso,
você precisa, deve, é lei bíblica, para quem gosta da Bíblia, né? Que você honre seu pai e sua mãe. Só que isso está tudo distorcido. Vou repetir, em outras palavras. Amar e honrar os pais não é anular a sua vida. Amar e honrar os pais não tem nada a ver com anular a sua vida. Porque é isso que acontece, né, gente? A gente quer honrar os pais, quer cuidar dos pais, quer devolver, né, ter gratidão pelo que eles deram para nós, mas para isso a gente anula a nossa vida. Sim ou não? O que vocês acham? Comenta aí. É assim? Você já passou por isso ou está passando por isso? Você anula a sua vida pelos seus pais? Minha mãe sempre reclamava do meu pai quando eu era criança. Eita, então, provavelmente você tem dificuldade em confiar nos homens, né? E a vida é pesada para você, provavelmente. Diga aí para mim, Débora, se é assim. Então, provavelmente você fica muitas vezes na situação aquela entre a cruz e a espada, né? É a cruz e a caldeirinha, ou morre ou tá frito, né? Então, muitas vezes você deve se sentir dessa forma. Diz aí para mim, por favor, se é assim. Crescemos com a cultura de que quando nossos pais ficam mais velhos, somos nós os responsáveis por eles. Crescemos já com esse peso, é isso aí. Cultural. Mas e aí? Como é que eu vivo apesar disso? Como eu consigo demonstrar amor para os meus pais sem anular a minha vida? Como eu consigo fazer obrigações que realmente você precisa cuidar dos seus pais às vezes, né? Pai doente, mãe doente, né? Precisa. Mas como eu faço isso sem sair do meu lugar de filha, sem desgraçar a minha vida, né? Olá, Débora. Sim, não confio, exatamente assim. A minha mãe sempre falava que meu pai não prestava, era sem vergonha. Eita, a Patrícia, minha mãe sempre falava bem do seu pai. Parabéns para ela, fora da curva ela. Parabéns. Como que eu faço isso, gente? Como que eu demonstro amor para os meus pais? Eu faço as coisas que tenho que fazer para eles, sem desgraçar a minha vida. A resposta é fazer isso do lugar de filho e entender o que é responsabilidade sua e o que não é. Olha lá, confio desconfiando. Eita. Isso é um problema, gente. Sabendo o papel, é isso aí, Dani. Estou me anulando porque sou solteira e fiquei em casa. Acredito que as minhas irmãs pensem que é minha obrigação. Minha mãe tem 92 anos. Eu acho que não são elas ou apenas elas que acham isso. Porque, gente, às vezes a gente acha que a gente não acha que é obrigação nossa. Mas, na verdade, isso é um negócio que não é racional. A gente não faz, eu sei que isso aqui é minha obrigação e vou ficar aqui. Não, às vezes não é racional, às vezes é uma emoção, né? Então, fica difícil. Às vezes a gente nem se dá conta, tem que parar para pensar. Bom, mas como eu faço isso? Preste atenção nas tarefas. Uma que é, assim, a mais clara. Saúde emocional. Muitas vezes as pessoas se sentem responsáveis pela felicidade dos pais ou pelo sucesso no casamento dos pais. Esse é
É o seu caso? Você se sente assim? Se a sua mãe está triste, seu pai está triste, você se sente assim? Amém. Não tive pai na minha criação, ele nunca quis ser pai, nunca fez absolutamente nada pelo filho, não criou, não educou nada. Mary. Eu preciso... Ainda bem que você falou isso aí. A gente nunca sabe dessa história. A gente sabe o que contaram para nós. Oi, Edna, prazer também, prazer te conhecer também, seja bem-vindo. A gente nunca sabe o que contaram para nós. Contaram para nós que o pai foi embora, contaram que ele nunca quis ser pai. Eu não sei do seu caso, Mary. Eu não sei se você ouviu isso da boca dele, eu não sei. Mas eu vou te falar que a maioria das vezes não é exatamente a história que contaram para nós, não. A maioria das vezes os pais vão embora por 2 motivos básicos. Porque não aguenta a mãe. Simplesmente isso, não aguenta a mãe. Por 3 motivos básicos, né? É porque não aguenta, porque não dá, porque a mãe é insuportável. O segundo motivo, baixa autoestima. O cara acha que a melhor coisa que ele pode fazer pelo filho, pela filha, é ir embora. E em casos muito raros, não tão raros assim, vai, é uma pessoa que não cresceu, não se sente capaz de lidar com as coisas, aí ele bota uma máscara de que, eu sou malandrão, não, eu vou curtir a vida, vou pegar a mulherada, pá, né? Isso é o que diz por fora, né? Mas por dentro, na verdade, ele está sentindo que simplesmente não consegue, não dá conta, não cresceu emocionalmente, não amadureceu, não vai dar, não tem como. Entende? Sempre problemas emocionais, sempre. E aí o pai vai embora. E aí, tem que honrar? Sim, ele te deu a vida. Se não fosse ele, de qualquer forma, você não estava vivo, você não estava viva. Mas pai é quem cria. Mentira. Mentira. Pai é quem dá a vida. Pai é quem tinha um esperma no saco e teve uma relação sexual, onde esse esperma passou para o corpo de uma mulher, entrou lá no sistema reprodutor dela, e aí nasceu você. Isso aí é pai. Então a gente precisa desfazer alguns conceitos errados que venderam para nós e a gente comprou, entende? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, gente? Diz aí para mim, por favor, comenta aí. Olha lá. Minha mãe disse que só nasci para cortar a barriga dela. Pois das 5 filhas eu nasci de parto cesariana. Eita lasca. Ainda bem que você falou isso, Sandra. Vou falar uma aqui que ajuda a gente a lidar com isso. Minha mãe nunca falava mal do meu pai, mas ela tinha seus defeitos, ela queria preservar nossa amizade com ele. Ok. A live da Ju me fez refletir pela primeira vez na consequência de eu ter largado tudo, um bom trabalho, território, para cuidar da minha mãe por 6 meses. Acreditava que tinha que fazer isso. Eita. Porque Deus esperava isso de mim, nunca mais consegui meu bom emprego. Eita lasca, tá vendo as consequências? Pois é, gente. Vou falar para você qual é a chave para você lidar com essas coisas. A chave, hein, gente? Que é um negócio para você anotar para a vida. A chave é essa. A chave é, se você é mãe e já passou tempo suficiente para você dar uma lascada na vida dos seus filhos,
e você está ouvindo isso agora e está falando, caramba, mas eu estou fazendo isso com meu filho, estou segurando meu filho, eu estou ferrando a vida do meu filho, eu já fiz a caveira do meu marido com meu filho. Se você está nessa situação, eu vou te dar uma chave que vai ajudar você demais. A chave é a seguinte: passe a olhar para situações como filha e não como mãe. Como assim? Bom, quando a gente fala desse assunto, quando a Ju fala desse assunto, pense como filha, na sua família de origem, na sua relação com os seus pais. Não pense como mãe, na relação que você tem com os seus filhos. Por que isso? Porque aí você vai entender de onde você veio, né? Por que você agiu do jeito que você agiu. E aí você tem condições de perdoar a si mesma. Como assim? Perdão é compreensão, gente. A gente perdoa quando você entende. Ah, fulano fez isso, por quê? Por causa disso, daquilo outro. Então, quando você olha para trás, você fala, ah, entendi também quem não faria isso, né? Poxa, me disseram isso, e aquilo, me trataram assim, assado. Por isso que eu tive essa reação com meus filhos. Ok? Tudo bem, passou, daqui para frente outra coisa, fechou. Faz sentido isso, gente? Muito sentido. Meu ex-marido era tipo um malandrão, um mulherengo, nunca havia pensado por esse lado. Pois é, Ana Cláudia. Isso é uma máscara. Essas pessoas sofrem muito. Na verdade, elas se sentem totalmente incapazes de ter uma vida de adulto, uma vida digna. Estou achando que todas as dificuldades vêm da infância. Boa parte delas, boa parte. Outra ferramenta, gente. Olha lá, ó. Quem que falou aqui, ó? Que os problemas são da infância. Sim, por quê? Porque a gente está se formando ali, gente. Na verdade, a gente é programado para receber apenas amor, né? Mas, na verdade, o que a gente recebe é um monte de outras coisas. Por quê? Porque as pessoas que nos cercam são imperfeitas como nós. Despreparadas e, às vezes, mal intencionadas. Infelizmente. Então, como é que a gente lida com isso? É simples, mas não é fácil. Como assim? Colocar um tijolo em cima do outro. Tenho 2 tijolos. Um tijolo, botar outro tijolo. É difícil? Não. Construir uma casa é difícil? Sim. Ué, mas não é só colocar um tijolo em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro, até acabar? Não, não é. Então o que eu vou falar para vocês é simples, igual colocar um tijolo em cima do outro, mas é complicado ao mesmo tempo. O lance é você olhar para os familiares como seres humanos, principalmente pai e mãe. Olhar para o pai e mãe como ser humano e não como pai e mãe. Vou repetir. Olhar, em outras palavras, enxergar a humanidade nos seus pais. Olha lá, pai ausente na criação da nossa filha. Eita, baixa autoestima, né? Eu também nunca pensei que pudesse ser baixa autoestima ou imaturo. Pois é. A gente consegue fazer isso, Mary, quando a gente olha para essas pessoas como seres humanos. Como assim? Do que você está falando? É assim, gente. A gente faz uma listinha pro marido. Marido tem que ser isso, tem que ser. Ah, não bateu com a minha listinha. Então ele não é um bom marido. Só que eu pego a minha listinha e vivo de acordo com ela, mas existe a humanidade da pessoa. É uma pessoa que foi castrada emocionalmente na infância,
que já é homem banana, porque isso é cultural do nosso país, todo homem no nosso país é banana, mulherengo, tem que ser, porque é o estereótipo, né, do homem. As mulheres já esperam isso dos homens. As mulheres já entram em qualquer relacionamento se defendendo disso nos homens, a pessoa sendo isso ou não. E quando o homem não é, aí dá um monte de problema no relacionamento. Porque a mulher não sabe viver com isso. Então a gente desconsidera que o homem pode estar bem intencionado, mas tem problemas emocionais, gente. Entende? É a mesma coisa com os nossos pais. Uma coisa é olhar para o meu pai e minha mãe, olhar para eles e, ó, listinha. Não, pai bom é assim, pai bom é assim, pai bom é assim, pai bom tem isso, pai bom tem aquilo, tá? Mãe boa tem isso, mãe boa tem isso. Ah, meu pai não cumpriu a lista. Minha mãe não cumpriu a lista. Ah, então ele não presta. Não é bem assim. E como ser humano? De onde que ele veio? Como que ele foi criado? O que ele sentia? Por que um ser humano, em sã consciência, abandona filhos? Eu acho que é porque tem problemas. Entende? E aí? Quais foram os problemas emocionais, problemas de criação, problemas de relacionamento que o seu pai tinha para fazer o que fez? Quando você consegue olhar isso, você consegue ver, putz, cara, por que é banana? Porque, meu, o cara nunca foi estimulado, o cara tá louco, foi criado para ser um banana, né? Baixa autoestima, nunca acreditou que podia conseguir deslanchar na vida. Com uma mulher que é uma morsa, que aperta ele até umas horas, que mesmo que ele queira, nunca deixa o cara fazer as coisas. Tem mulher, gente, que ela simplesmente não deixa o cara fazer as coisas. Porque se ele fizer, ele brilha mais do que a mulher. E ninguém pode brilhar mais do que a mulher dentro de casa. Tem mulher que é insuportável, gente. Tem homem que é insuportável também, cheio de defeito, né? Mas e aí? E o ser humano por trás? Por que que a pessoa... A gente parte do seguinte princípio, ó. Vamos pensar. Então, em outras palavras, temos que olhar para os pais com empatia. Pô, claro. Ser humano... Ó, você é religioso, você é religiosa. Aí você vai lá no seu templo religioso lá, de pezinho e mãozinha juntinha lá, falando que ama o próximo, que vai fazer serviços sociais, vai fazer pregação para ajudar o próximo. Só que o primeiro próximo da sua vida, que é seu pai e sua mãe, você trata igual lixo. Você pensa que meu pai é um desgraçado, mas não vê humanidade nele. Você quer perdoar os outros lá, que não tem nada a ver com a sua vida, mas não perdoa seu pai e sua mãe. Perdoar, né? Que não é nem perdoar que a gente precisa, né? Mas, Luiz, eu fui abençoado. Jeová me deu um marido maravilhoso que me trata como uma princesa, me respeita e me honra. Ele é cristão, somos felizes. Ótimo, parabéns, que bom. Ótima notícia, que bom. Então, gente, os nossos pais são os primeiros próximos, né? Os nossos próximos, né? E aí, eu sou capaz de olhar para eles, focando nas qualidades e deixando de lado os defeitos? Olhando para eles como seres humanos que tiveram experiências muitas vezes ruins na infância, mas que deram para você mais do que eles receberam? Eu sou capaz de separar o pai e o ser humano? Porque é assim, ó, pai e mãe dá vida, ponto. A criação e tudo que eles deram depois é bônus, muito obrigado, beleza. Mas não é pai e mãe que faz cagada na vida. Quem faz cagada na vida é o ser humano. É o homem, é a mulher. Como assim? A gente faz papéis, né? A gente tem papéis na nossa vida.
Então eu cheguei aqui agora, por exemplo. Aqui, nesse momento aqui, eu sou um terapeuta. Agora há pouco eu estava ali dormindo com a minha esposa, ali eu era marido. Daqui a pouco eu vou chegar lá na clínica, lá eu sou patrão. Às vezes sou funcionário também. Né? E aí, para quem tem filhos, vai ter a hora de você ser pai. Certo? O lance é que para os filhos, o pai é sempre pai. Então, tenta enxergar o pai e a mãe no outro papel, fora do papel de pai. E como ele é pessoalmente. Quantas vezes meu pai e minha mãe choraram escondido sem eu saber, porque não sabia o que fazer para me criar? Quantas vezes eles choraram porque não sabia como agir em certas situações? Quantas vezes eles choraram porque tinha que te dar coisas materiais mesmo, mas não tinha condição e não sabia como resolver isso daí, como ir atrás? Não tem ferramentas emocionais para se desenvolver na vida. Como você acha que eles se sentiram quando não tinha a instrução para te dar, mas sabia que você precisava? Porque não tem treinamento emocional. E aí? Tem um monte de coisa que você não sabe sobre seus pais. Um monte de sofrimento que eles passaram para poder te dar uma vida boa, para te dar tudo o que eles puderam dar na medida do possível, né? Mas você nem sabe. Entende? Conheço um rapaz que os pais se divorciaram, ele ficou do lado da mãe, nunca mais falou com o pai dele, e isso deixa esse pai muito triste. É complicado, né? Meu pai cuidou dos filhos, era alcoólatra na velhice, meus irmãos queriam colocar no asilo, cuidei dele na minha casa por 3 anos até sua morte. Coisas da vida, gente, mas e aí? Esse papo aqui faz sentido para você? Não faz? Ajuda você a ter uma outra visão da vida dos pais ou não? O que você me diz? Ajuda a olhar a coisa de um outro ângulo? Ter um outro ponto de vista? Vou te falar o que adoece emocionalmente na nossa vida. É um negócio chamado ponto de vista. Ponto de vista é a vista de apenas um ponto. É quando eu olho as coisas apenas do meu ponto. Então, o nosso trabalho, meu e da Ju aqui, é ajudar você a começar a olhar as coisas de outros pontos de vista. Entende? E aí, tá valendo a pena? Dá para ver? Pois é, gente. O mundo é muito maior do que a gente imagina. As relações familiares têm muito menos a ver com a gente do que a gente imagina. Eu não cuidei por amor, foi por obrigação. Tudo bem. Ah, Mary, mas dói. Eita. Ajuda muito. Já compartilhei com a filha, fico magoado com o pai dela, a ausência dele na criação dela. Pois é, Ana Cláudia, isso daí é uma treta sua com ele, né? Mas não deve, tenho certeza que você não envolve os filhos, né? Os filhos não tem nem que saber disso daí, né? Ajuda, temos que olhar para pai e mãe com empatia. Até estou chorando. É isso aí, gente. Chora que é bom, que o negócio sai aí. Tá, as tretas, tudo aí. Beleza, gente? Daqui pra frente a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer uma dobradinha com as lives da Ju. E nós vamos começar a fazer, gente, uma coisa inédita. Inédita. Eu nunca vi ninguém fazer isso que a gente vai fazer. A Ju vai falar da questão sistêmica na live dela, meio-dia, 12:30. E depois, eu na minha live vou fazer exercícios de EFT para a gente tratar a questão sistêmica que ela falou. Então, você vai fazer uma dobradinha. Assiste a live da Ju,
assiste a minha e trata. Assiste a da Ju, assiste a minha e trata. Perdeu, não tem problema, vai ficar gravado, beleza? Mas o lance é esse. A gente vai começar a destravar profundamente as questões sistêmicas, beleza? Quis dizer, compartilhei a live com a filha que tem mágoa do pai. Eu não falo mal do pai. Ah, tá. Então, beleza. Ótimo. Excelente. Beleza, gente? Então, obrigado. Ótimo dia para você. Amanhã tem mais. Se você gostou desse assunto, taca dedão no aviãozinho aí, compartilha com a galera, vai estar lá no feed. Beleza? Acho que somos uma pedra bruta e vocês estão lapidando. Gratidão. Poxa, que privilégio. Muito obrigado. Todos nós somos pedras brutas. Beleza, gente? Então compartilha lá, vai ficar gravado no feed. Amanhã tamo junto. Outro assunto cabuloso desses aqui. É nóis. Valeu.